Essa questão econômica eu acho importante o Brasil prestar atenção, nós brasileiros prestarmos atenção, porque não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia, foram sucessivos períodos, e você vê que mesmo o governo Macri, que não era um governo peronista, era um governo mais alinhado a um modelo liberal, ainda assim não conseguiu tirar, porque não se sai dessa pobreza da noite para o dia. Tem que se construir essa saída, inclusive. Eu acho que o que aconteceu na Argentina é fruto de sucessivos governos com erros e corrupção, e um Estado que cresceu, quer dizer, cresceu muito ali, inclusive com subsídios para camadas mais favorecidas, então não eram só os menos favorecidos que recebiam esse subsídio do governo. Então, uma série de coisas que, se você olhar, você vai ver que tem. No Brasil, a gente também está passando por um problema de décadas, que você não tem um crescimento vigoroso. Você vê o governo comemorando um PIB de 2,9%. Olha, esse país já cresceu 7%, já cresceu 5%, 6%, enfim. 11%. 11%, é verdade. Enfim, e você vê o governo comemorar 2,9%, o que aconteceu com a indústria. Então, é importante prestar atenção nisso, porque as pessoas vão... os problemas vão se sucedendo em governos, e se você entra nessa... olha aqui, o Holmes falando, sem indústria não há futuro. Exatamente, na pandemia a gente não conseguia produzir respiradores. Então, assim, é um modelo, e eu não estou falando do modelo liberal ou do modelo nacionalista, não estou falando disso, estou falando que tem que ser discutido e ver por onde se caminha. Quer dizer, você tem gente já falando em novos modelos econômicos. O André Lara Rezende sempre fala, e o que ele fala não é gastança. Ele fala assim, olha, não estou falando de gastar. Eu fiz uma entrevista com ele, eu falei, pô, André, mas você vai dizer para esse congresso que é só emitir moeda? Ele falou, opa, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando outra coisa. Eu estou falando investimentos, gastos para investimentos que tenham retorno, efetivamente, que isso... Eu não estou nem questionando se é certo ou se é errado o que ele está falando. O que eu estou falando precisamos discutir esse assunto seriamente, porque senão o que estamos vendo é que não existe, a gente vê alguns soluços de crescimento e pronto, você teve um governo Lula de inclusão, e depois veio o próprio governo do PT que colocou um monte de gente na pobreza de novo, entendeu? Então, é preciso se buscar e se discutir, porque senão nós somos a Argentina amanhã, se continuar desse jeito. Como na propaganda, né? Lembram-se da propaganda Eu Sou Você Amanhã, da Vodka Dorf? Sempre se aplicou, né, com relação a Brasil e Argentina. Nós temos, eu acho que dentro da teoria econômica você tem um core, né, que é a questão das contas públicas, né? Você independente do modelo, se você vai para o nacionalismo, nacional desenvolvimentismo, ou então para o liberalismo, a preocupação com as contas públicas é fundamental. Você manter, né, quando você está em tempos de bonança, de crescimento econômico, de preferência um superávit, né, o pessoal fala 0,1% do PIB, como se fosse fácil fazer um superávit, né, fiscal de 0,1% do PIB. Né? Mas o que a gente percebe, né, e agora o superávit fiscal foi para o espaço no primeiro mês do atual governo, e agora a gente está em déficits públicos crescentes. Né? Que, se nós formos ver, foi exatamente o que aconteceu quando o Macri sai do governo. Não é que ele deixa um governo bom, ele deixa pelo menos equilibrado, né? Dentro daquilo, entre gasto e receita, ele deixa mais ou menos equilibrado. Se mantivesse, talvez, mais 4 anos, 5 anos, sei lá. A gente não teve essa perspectiva, que aí seria especulação. Mas os fundamentos econômicos são importantes. O Milei é economista, então eu acho que ele olha muito isso. Tá?
Ele olha o fundamento econômico, ele está vendo, ele tem uma arrecadação, tem um déficit, ele tem que, pelo menos, diminuir. E tem a questão da dívida pública. No caso da Argentina, agravada pela dívida externa. Quando nós fizemos o Plano Real, não sei se vocês lembram, né, como é que a gente fez a cesta de moedas, você equalizou a inflação em três institutos que ancoravam suas pesquisas sobre inflação em camadas diferentes, né? Isso é interessante, o FGV coleta de uma maneira, a FIP de uma, e o IBGE de outra. E você fez a cesta, o RV, e a coisa caminhou. O Milei, ele só está olhando para contas públicas, né? Ele olha para a coluna de superávit e olha para a coluna de déficit, ele não... não sei se vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar. Porque quando você falou o efeito Orlov, eu falei, isso já aconteceu no Brasil, aconteceu na Turquia no passado, está acontecendo agora, e nós estamos... isso é o que me preocupa mais, entendendo? Que a gente vai dar uma acelerada, isso é certo, mas com o déficit público crescente, né, a gente já viu esse filme. Nós já vimos. Você consegue acelerar 4 anos, talvez 5, mas aqui a conta, quando vem, ela vem em forma de uma crise tremenda. E inflação, né? Porque quando você não tem esse controle do déficit, o caminho que você tem para reduzir é a inflação, é deixar a inflação. Imprimir moeda. No Brasil, nós nem imprimimos mais moeda, a gente dá crédito, né? Como se fosse moeda que o mercado entende como moeda M1 e a coisa vai embora.